Olá, amigos! Estamos começando mais um programa na PevoCom. E o entrevistado de hoje é Wilson de Campos, que é pedagogo, é um profundo conhecedor da história de Votorantim. Além de apaixonado por ilustrações. Seja muito bem-vindo, Wilson. Obrigado, eu agradeço também. Wilson, você é nascido em uma das mais antigas vilas da fábrica de tecidos Votorantim. Conte-nos como foi a sua infância. Bom, eu nasci no bairro da Barra Funda, que fica aqui em Votorantim, e em 1939, 8 de dezembro de 1939. Faz tempinho, né? Faz um bom tempo. Mas nasci de uma família humilde, meu pai operário, minha mãe operária da Votorantim, que naquela época todo mundo era operário aqui em Votorantim, e nasci nessa época, em 39. Nessa época, só tinha a fábrica de Votorantim, de tecidos Votorantim? Não, tinha a fábrica de tecido. Nessa época mesmo, tinha a fábrica de tecido Votorantim. Quando eu nasci, só Votorantim, de tecidos. Mas depois, depois nasceu a Votocel, que era do grupo Votorantim. Posteriormente veio a fábrica de cimento, mas isso um pouco depois que eu nasci. Mas quando eu nasci, só tinha fábrica de tecido. E depois veio também a Metidieri e tal, aí foram nascendo. Essas foram bem depois? Bem depois. Tem a Metidieri e tinha mais uma em Votorantim também, além da fábrica de tecidos, né? Tinha. Wilson, nós falávamos da fábrica Votorantim, de onde o senhor nasceu, mas fale um pouco da sua infância. É interessante que as pessoas saibam um pouco mais, conheçam um pouco mais da sua infância. Então, na minha época, como criança, a criançada parece que tinha o lazer, a brincadeira, era uma coisa mais lúdica, mais interessante naquela época. Não é saudosismo, não, é que era assim na época. A gente rodava peão, soltava pipa, brincava com bolinha de gude, coisa que nem existe mais. Bons tempos aqueles, seu Wilson. Muito bons. E a gente colecionava figurinha com jogadores de futebol da época, ou então com filmes, aqueles grandes filmes da época, O Rei dos Reis, aqueles grandes filmes, e os filmes do Disney também, da Disney. Ben-Hur era daquela época? Ben-Hur também tinha figurinha, e a gente colecionava. Eu até me lembro que tinha um senhor que chegou a ser diretor de escola, o seu Miranda. Ele era fanático e eu trocava muito figurinha com ele. E a gente juntava figurinha, jogava bolinha de gude, brincava com carrinho, era uma coisa meio infantil, a gente tinha 14, 15 anos e ainda brincava como se fosse criança nova, porque era uma coisa interessante. Na época não tinha televisão, a gente ia muito no cinema, né? E assistia, inclusive, seriados, a gente acompanhava aquele seriado, aquela coisa interessante que tinha continuação, sempre o mocinho ficava em perigo com a mocinha. Aquilo emocionava, né? Aquilo emocionava e a gente já ficava aguardando a continuação. Outra coisa que a gente fazia muito era jogo de botão, que a gente jogava. Jogo de botão. Desde aquele tempo já existiam os botões, né? Mas não era jogo de botão comprado, não. Era botão de paletó que a gente comprava. E, bom, continuando no caso da escola, naquela época a escola era difícil. A professora tinha autoridade, e os alunos obedeciam, gostavam do professor, da professora, porque eles levavam, não que hoje não leve a sério, é o sistema que faz eles fazerem como é agora, mas naquela época levavam a sério. Eu me lembro quando eu estava na 4ª série, por exemplo, o meu professor era seu Itubi Loureiro de Melo, a gente não esquece nem o nome, né? Itubi Loureiro de Melo, e ele era meu professor de 4ª série, e eu na época, a criançada dizia, eu tive azar, eu caí com a dona Mafalda. E outros falavam, eu tive sorte, eu caí com o seu Itubi. E eu tive sorte, eu caí com o seu Itubi. Mas pelo contrário, eu que tive azar. Sabe por quê? A dona Mafalda, ela era exigente,
ruim, naquela época eles eram... Seu próprio nome, Mafalda, já significa uma pessoa mesmo exigente, uma pessoa brava já por natureza, pelo próprio nome. Então, e ela tinha o hábito, ela levava a criançada, depois da aula, ela levava a criança, eu não lembro se era um dia por semana, 2 ou 3, não lembro, mas ela levava a criançada na casa dela, os melhores, os mais adiantados, os mais interessados, ela levava na casa dela para preparar para o ginásio, porque naquela época, para entrar no ginásio, tinha que fazer prova, era difícil, bem difícil. E ela preparava. Aí a criançada, eu caí com a dona Mafalda, ela vai me levar para casa dela e eu vou ter mais aula. Então a criançada falava que tinha azar quando caía com ela, mas não era. Aqueles é que saíram bem na vida porque tinham mais sorte. E eu tive a sorte, porque eu caí com o Soitubi, mas na verdade eu tive azar. Não, mas tudo isso fica na lembrança. Ah, né? Fica, eu não esqueço dessa gente. E a gente não esquece dos professores do primário, né? O senhor se formou também em pedagogia. Por que escolheu essa profissão? Bom, a pedagogia foi bem depois, né? Primeiro eu fiz o ginásio, que o ginásio naquela época, assim como o fundamental, que na época era primário, né? Era levado muito a sério. E os alunos, a gente sofria, porque o professor tinha autoridade, ele batia nos alunos. Quando o aluno criava caso, ele batia. Batia literalmente. E os pais ainda apoiavam, aceitavam. E falavam, se foi mal na escola, criou problema, o professor bateu, muito bem, é para bater mesmo. Sabe que quando eu era professor, bom, só para lembrar o fato, quando eu era professor, um dia uma mãe veio e falou, pode bater na minha filha, viu? Eu falei, por quê? Porque quando eu era criança, batiam em mim, a mulher disse. Nossa. Então, mas naquela época era válido o professor bater no aluno para educar, né? A educação era rígida na época. Mas a criançada parece que aprendia, porque hoje em dia, devido ao sistema, eu vejo que hoje em dia a criançada nem aprende direito. Naquela época aprendia, porque a escola era levada muito a sério. E outra coisa, naquela época, se o senhor fosse numa escola de Votorantim, o livro era aquele. Se fosse numa escola de Piedade, de Araçoiaba, de Campinas, de qualquer cidade, era aquele livro da primeira série. Existia um padrão, senhor. Existia padrão. Primeira série, segunda série, terceira série, o mesmo livro. E o mesmo programa, vinha o programa de São Paulo, já exigindo que fosse aquilo. E o professor, eu lembro quando eles falavam, tinha professor que falava, eu estou atrasado, eu preciso cumprir o programa. Eu preciso cumprir o programa, estou atrasado com o meu programa. Quer dizer, eles levavam a sério a educação. E hoje em dia já não é assim, né? Hoje em dia parece que nem tem programa, cada um faz o que bem entende. Mas naquela época tinha. Tinha que seguir aquele programa. E os alunos levavam a sério e aprendiam. Olha, é como o meu sogro dizia sempre. Eu tenho quarta série, até quarta série, mas eu sei muito mais do que pessoas que fazem o curso médio, que no caso era o colegial, né, na época. Eu sei mais do que quem faz o colegial, porque aquele tempo era rígido e levado a sério. Não que hoje não seja bom, é que hoje em dia deram muita abertura. Hoje em dia exigem que a pessoa passe de uma série para outra, mesmo que ele não saiba nada. Infelizmente, é lamentável. Por que o senhor escolheu a profissão quando o senhor optou por pedagogia? Bom, eu fiz pedagogia pelo seguinte, eu pensava em abrir escola. Seria o pioneiro para abrir uma escola particular aqui em Votorantim. Meu pensamento era esse. Eu cheguei até a comprar muitas carteiras e depois doei todas, porque não saiu a escola. Mas a ideia era, eu comecei a comprar material para fazer escola, a ideia, porque eu tinha que ter pedagogia para fazer a escola. E eu queria fazer, a ideia primeira era fazer escola. Mas não deu certo, porque exigia muito capital, muito dinheiro para fazer escola, e eu não tinha tudo isso. E daí, como eu tinha pedagogia, e eu tinha também, antes era normal, né? Hoje em dia é magistério, mas era normal. Eu tinha normal e comecei a dar aula, mas eu dava aula como substituto e tal. Depois comecei a pegar aula e depois eu fiz o concurso. Mas comecei a dar aula,
dava aula no magistério, na área da educação, né? E depois comecei a dar aula de história, geografia, fiz história, fiz geografia também, faculdade. Eu acabei sendo professor, e coisa que eu nem esperava que ia ser. Eu, até no começo que eu comecei a lecionar, eu lembro que eu andava na rua, tinha gente que falava: oi, professor. Eu achava que não era nem comigo, eu não sabia nem que eu era professor. Eu nunca esperava. Agora sim, né? Agora muita gente me chama de professor, os que eram meus alunos. Então, mas mesmo com essa formação, que o senhor acabou de dizer aqui, não só pedagogia, mas o senhor foi trabalhar na fábrica Votorantim como tecelão. Era esse o destino da maioria das pessoas naquela época? Tendo em vista até que não tinha muito outra opção de trabalho. Então, naquela época, Votorantim, tecidos, a fábrica de tecidos era tecido. Depois tinha manutenção, que era tecelagem, seção elétrica, funilaria e tal, que era manutenção da fábrica de tecidos. Quem ia trabalhar, a maioria era tecidos, que tinha muito mais emprego, e fiação, que fazia fio para fazer o tecido. Então, quando a gente ia trabalhar, a gente começava a trabalhar, terminava o primário e já ia para a fábrica. Com 14 anos, a gente já ia para a fábrica. E já tinha um emprego garantido. Quase toda criança já tinha emprego garantido. A família já vinha, de geração em geração, já tinha emprego garantido. Então, e a criançada dizia: o que será que eu vou trabalhar? No que será que eu vou trabalhar? Será que eu vou trabalhar na tecelagem ou na fiação? Eles preferiam mecânica, eletricidade, funilaria. Mas aí já tinha que ter uma formação também para isso. Não tinha. Eles aprendiam na fábrica. Tanto aprendiam na fábrica que tinha bastante mecânicos que se tornavam grandes mecânicos, torneiros mecânicos. Grandes profissionais na área. Grandes profissionais na área, que acabavam indo para São Paulo. E trabalhavam lá e ganhavam bem, bastante fazia isso. Que era uma escola, a fábrica era uma escola, a criançada entrava, desde criança ia aprendendo, aprendia a trabalhar na fábrica. E de graça, ganhando ainda, né? Porque ele era operário. Mas o senhor não está dizendo o Senai, né? Não tem nada a ver com Não, tinha Senai também. Fábrica. Mas a Senai, no meu tempo de criança, nem existia Senai quando eu comecei a trabalhar. Depois que começou a aparecer a Senai, mas mesmo assim a criançada aprendia, não era todo mundo que entrava na Senai. A criançada aprendia também na fábrica mesmo, aprendia trabalhando. Agora, a gente falava, a criançada fazia 14 anos, e aquela criança, a criança mesmo ia arrumar um emprego. Ia na janelinha que ficava do lado de fora da fábrica. Que aquele tempo trabalhava menor de idade também, de 14 anos. 14 anos, né? Com carteira assinada. Então a gente chegava na janelinha ali do lado, na frente da fábrica, a criançada mesmo fazia fila de criançadinha de 14 anos, e a gente no meio da criançada, né? Aí chegava, você vai, eu não sei qual era o critério, mas falava, você vai para mecânica. Chegava, você vai para seção elétrica. Chegava, você vai para tecelagem. A maioria tecelagem, porque tinha muito mais, né? Ou você vai para fiação. Chegou a minha vez, você vai para tecelagem. Aí eu fui para tecelagem. Aí eu comecei a trabalhar na tecelagem com 14 anos. Aí eu cheguei a ser tecelão, né? Trabalhei 6 anos na tecelagem. Aí, como eu gostava de fazer desenho desde criança, lidava com desenho, aí eles sabiam de tudo. Os dirigentes da fábrica, o Matias sabia tudo o que acontecia em Votorantim. Ele era o dono de Votorantim, ele controlava Votorantim. Como o senhor citou desenho aí, então fale para nós também, quando esse desenho começou a fazer parte da sua vida? Foi justamente quando você estava trabalhando na fábrica? Conte um pouco sobre a história, como surgiu o desenho? E por que ele surgiu? Bom, o desenho começou assim. Quando eu era criança ainda, eu já gostava de desenho. Eu comecei a gostar de desenho, acho que eu tinha 8, 10 anos, ou 9 anos, eu era criança. E eu sempre gostei de desenho. E já desde o tempo de escola, né? Eu até me lembro que no tempo de escola, voltando na escola, eu me lembro que o dia da árvore, a professora mandou fazer, toda criança fazer desenho de árvore. E eu fiz uma árvore lá,
a professora me elogiou, olha que árvore, olha, você vai ser desenhista. Eu acho que criatividade, né? Isso acho que me incentivou, comecei a me interessar por desenho e tal, e fui me interessando e gostei. Aí eu comecei a fazer história em quadrinho, em papel, com a lápis, e passava caneta em cima e tal, e fazia, mas era manual e tal. E eu fazia os desenhos e a criançada lia todos os meus desenhos, as histórias que eu fazia, escrevia. E tinha gente que vinha sempre bater na porta de casa para vir emprestar. Era um caderno, né, de desenho animado, de desenho, de história em quadrinho. Personagem. Para lerem aquilo. Pois é, e é por aí. Daí eu comecei, até que eu assisti um desenho do Disney, a Cinderela, que eu devo ter até uma foto aqui da Cinderela. Então, a Cinderela, eu assisti esse filme quando eu era criança, e quando eu assisti eu fiquei fascinado pelo filme. Ver aqueles desenhos andando, falando, agindo, com aquela coisa amorosa, coisa deslumbrante. Então eu fiquei encantado com aquilo. E foi daí que eu falei, como eu gostaria de fazer um desenho animado. Olha, eu tinha uns 8, 9 anos, acho que menos até. Comecei a fazer o desenho. Estou fazendo até hoje e não terminei. Mas que bom. Quer dizer, não terminei por falta de apoio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já. Não saia daí. Entre os benefícios oferecidos pela Pevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo 3353 8080. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. Estamos de volta com o programa na Apevo Com. O nosso entrevistado de hoje é Wilson de Campos. Seu Wilson, após trabalhar 30 anos, que é uma vida, né, na fábrica do Votorantim, você se aposentou e decidiu lecionar. É isso que o senhor falou para a gente, né? Quanto tempo você trabalhou como professor? E em que disciplina? Bom, na Votorantim, comecei na fábrica de tecidos, e depois, como eu gostava de desenho, me chamaram para trabalhar na fotogravura. Na fotogravura na tecidos eu trabalhei 6 anos, e mesmo na tecidos, na fotogravura, eu trabalhei mais 9 anos na parte de desenho da fotogravura. E depois eu saí da fotogravura, cheguei a ter uma mercearia, e fiquei 4 anos com a mercearia. E depois foi comerciante também? Comerciante também. Depois eu fui trabalhar no Votocel. E no Votocel eu aposentei. E até não trabalhei 30 anos. Na verdade, eu trabalhei 33 anos. Porque quando eu fiz 30 anos, eu aposentei. Mas daí o chefe da seção pessoal pediu que eu ficasse mais um pouco. Eu fiquei mais 3 anos. E que a disciplina, quando o senhor foi para professor, foi junto? Foi depois que o senhor aposentou que você foi dar aula, lecionar? Pois é, foi... E a disciplina que o senhor lecionava na época? Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava na fábrica, na Votocel, eu trabalhava na fábrica até às 4h30, e depois a aula começava às 7h. Às 7h eu ia dar aula.
ultimamente eu estava fazendo as duas coisas. Trabalhando mesmo, trabalhando já estava e dando lecionando. aula. E trabalhei durante 30 anos na Votorantim, mais 3 que pediram para ficar, 33, e depois trabalhei 25 anos como professor. E eu cheguei a aposentar nas duas categorias. Né? Então o senhor tem 2 aposentadorias? 2. E duas que não dá uma. E qual era a disciplina? Bom, a disciplina é a seguinte, como eu fiz pedagogia, eu comecei dando aula na área de educação, para magistério, né? Então eu dava aula de psicologia da educação, sociologia da educação, história da educação. O senhor vai falar, mas dava aula de tudo isso? É que era 2, 3 aulas de cada uma por semana, e que para completar a carga horária, era só isso. Por isso que eu dava várias aulas na mesma classe, eu dava aula de 3, 4 matérias. Pois é, eu fui professor nessa área. E depois eu tinha magistério, que na época era normal que eu fiz, né? Na época era normal. E eu dava aula, ultimamente eu estava dando aula para criança, só para criança. Porque quando eu dava aula antes para os mais velhos, né? Para os adultos, adolescentes, eu dei aula para supletivo também, para pessoas, algum até idoso. Eu cheguei a dar aula para acho que 3 ou 4 gerações. Pelo seguinte, eu dei aula para moço, depois esse moço casou e eu dei aula para o filho, eu dava aula para a mãe de uma, e às vezes tinha mãe, fazendo magistério, tinha a mãe e a filha, que às vezes até estava na mesma classe, e depois tinha uma senhora... Geração para geração. Uma senhora que dos Domingues. Os Domingues eram uma família enorme, né? E a família inteira foi alunos meus. Eu tive 4 gerações dos Domingues. A última geração foi a mãe de todos, que fez o supletivo. Então eu tive 4 gerações dos Domingues. Interessante. Posso chamar de professor. Você é estudioso do município de Votorantim. Conhece muitas pessoas, até pelo tempo, sua convivência, dando aula da cidade. Você acha que a cidade tem bons registros de sua história? Eu acho que pela época o que tem de registro já tem bastante coisa, tem muita coisa que deixou saudades, né? A festa junina, que é uma das maiores do interior de São Paulo, tem a arquitetura da fábrica de tecidos, que ela é um símbolo até hoje de Votorantim. Infelizmente caiu, mas a igreja São João Batista, que era um monumento, uma coisa grandiosa, infelizmente caiu com a chuva, né? Mas aquela enchente enorme que deu em Votorantim, que nós temos lembranças amargas também. Mas tem bastante coisa em Votorantim. E foram registrados tudo isso, seu Wilson? Bom, todos esses acontecimentos? Tem registro em jornal, em filme. Tem inclusive filme que fala de Votorantim desde o princípio da indústria, o princípio dos bairros, o princípio do bonde, da estação. Tem registro em livro, em filme, em revista, em livro. Tem um livro que, inclusive, tem uma parte do livro que pediram para eu escrever uma parte no livro. O senhor participou também para escrever livro. A história de Votorantim. Eu participei também. Quer dizer, tem registro, bastante registro. E muita coisa interessante aconteceu. É bem verdade que depois do desmembramento as coisas aumentaram, teve progresso. Evoluiu mais. Evoluiu, mas muita coisa aconteceu antigamente. Coisas que deixou saudade. O senhor tem lembrança de alguns historiadores? O senhor pode citar alguns que o senhor conheceu? Que escreveu a história de Votorantim? Eu conheço o Paulo Fontes, que escrevia muito sobre Votorantim, deixou marcas. O Krieger, Kruger, né? Mas falavam Krieger. Não, mas é Krieger. É Kruger, mas se lê Krieger. Né? E ele escreveu muita coisa sobre Votorantim, crônicas, né? Tem o Roque Dias Prestes, que escreveu também.
Tem bastante gente que escreveu. Na internet tem muita coisa. Recentemente foi o César Silva aqui. É o César Silva que fez programa, sim. A história de Votorantim, né? Que, por sinal, tenho gravado todos os programas do César. Ah, você gravou todos os programas dele? Todos os programas. Interessante. Dele. E tem a coleção do livro também. Então, o Votorantim ele foi retratado mesmo. A sua história está retratada em livros e filmes, jornais. Tá tudo, né? Inclusive, eu fiz uma capa de livro que o Roque Dias Prestes disse que vai lançar, parece que dia 27, que foi eu que fiz a capa do livro para ele. O senhor fez a ilustração da capa? A ilustração da capa. Muito bem. É sabido também que o senhor é um dos vanguardeiros da cidade, né? São pessoas que participaram do desmembramento do município. E por isso é sempre requisitado, e eu também conheço um pouco da sua história, para falar a respeito. O senhor gosta de falar sobre o assunto? Falar que você participou do desmembramento, você fez parte ativamente do desmembramento. Eu participei e é coisa que tudo que fica na memória, né? Que fica na história também. Porque quando eu trabalhava na fotogravura, a sessão minha ficava de frente com a gerência, onde ficava o Matias, que o Matias era todo poderoso de Votorantim, um homem muito conhecedor de Votorantim e trabalhador, né, excelente ele era. E um dia ele me chamou, eu estava em campanha para o desmembramento, já estavam começando a campanha. Aí ele, sabendo que eu lidava com desenho, ele me chamou na gerência. Eu até me assustei quando ele me chamou, porque era perigoso, eu pensava que era para mandar embora. Ele me chamou, mandou me chamar para ir na gerência. Eu fui, ele falou, eu quero que você crie um personagem que represente Votorantim e outro que represente Sorocaba. E quero que você faça desenho, ilustre a campanha do desmembramento. Aí eu comecei a fazer os desenhos da campanha do desmembramento. E eu me lembro que era fábrica de tecidos, eles faziam tudo em tecidos, umas faixas grandes, mais ou menos de 1 metro por meio, por aí. E eles faziam os quadros, e todos aqueles simpatizantes pelo desmembramento, que era muita gente, eles colocavam um quadro daquele na parede da casa, na fachada da casa. Então, tinha em Votorantim, muitos lugares, não sei se o senhor se lembra disso, mas tinha em muitas casas, tinha aqueles quadros do desmembramento. E quando eles faziam as passeatas e tal, eles saíam com a bandeira do desmembramento, era aquilo. Inclusive, quando desmembrou mesmo o Votorantim, eu me lembro bem que o seu Matias, que ele era o líder da emancipação, ele subiu no alto do escritório, que era a parte mais alta da fábrica, e no mastro da bandeira ele pôs a bandeira que era um quadro daquele que eu fiz do desmembramento. E ele pôs de ponta cabeça. Todo mundo, aquela multidão de gente, tudo deu risada, porque estava de cabeça para baixo a bandeira que ele pôs lá. Isso eu me lembro bem. Mas, então, daí eu fiz esses desenhos, pode-se dizer que era a parte ilustrativa do desmembramento. Eu participei de vanguardeiro, assim. Mas teve mais alguém que trabalhou quando você fez essas ilustrações, que você criou aquele do sim, o sim ou não, né? Essa faixa saiu também um sim. Foi feita a faixa do sim. Até hoje o senhor tem essa faixa, não tem? Tenho. Quer dizer, tenho, né? Tem até camisa. Camisa se fazia com aquele tecido. Sim, por falar em camisa, na época do desmembramento, fazia aqueles desenhos meus, né? Eles faziam camisa, as mulheres faziam vestido, faziam lençol, faziam cortina. Estava na moda isso na época. E no caso da indústria Votorantim, elas cediam o tecido para que as pessoas fizessem, trabalhassem na campanha, não? Ou a pessoa tinha que comprar esse tecido? Não, era cedido. Era cedido, né? Tinha a Casa Jaraguá, que era uma loja que existia na época, e ali eles distribuíam, era gratuito, era campanha, né? A Votorantim gastou muito dinheiro para desmembrar, para virar cidade isso aqui, que era distrito, né, de Sorocaba,
Para virar cidade, o Grupo Votorantim gastou muito dinheiro. Então, senhor, vamos agora falar também um pouco sobre suas ilustrações. Qual foi o seu primeiro personagem e quais vieram depois dele? A gente sabe que o senhor tem muitos personagens. Fale um pouco sobre essa história. Bom, o meu primeiro personagem, o primeiro mesmo foi esse sapo aqui, é o Sapo Lui. Então, o Sapo Lui é o primeiro. E depois dele vieram Mas outros. junto com ele tem mais outros personagens também, né? Então, depois veio a Laioca, veio o Labarino, veio o... O Labarino é meio parecido com o Pato Donald? Então, daí veio o Labarino, veio o Zeloide, que é o vilão. E, quer dizer, tem, eu acho que uns 20, 30 personagens. E agora eu estou fazendo estou fazendo história em quadrinho e estou fazendo um desenho animado. Tá bem desenvolvido. Mas teve alguma publicação de alguns livros que o senhor já fez? Olha, eu já fiz propaganda, mas faz muito tempo. Mas é uma coisa que a gente faz e depois desaparece. Tinha uma loja que o nome era Paraíso dos Móveis. Não sei se o senhor lembra dessa loja, em Sorocaba. Em Sorocaba. E eu fiz a propaganda do Paraíso dos Móveis. Tinha uma loja de chocolate em Sorocaba, pediram para eu fazer a propaganda. Eu fiz propaganda de uma alfaiataria que pediram para eu fazer. E usando os personagens. Usando os personagens, eles pediam para fazer com os personagens. E eu fazia isso, mas é assim... Fazia um aqui, depois de uns anos fazia outro, passava mais alguns anos, fazia outro. Quer dizer, vai distanciando uma coisa da outra e vai perdendo. O interessante seria fazer tudo de uma vez só e soltar para ver para a coisa pegar, né? Porque senão assim todo mundo esquece. Aqui mesmo publiquei alguma coisa, foi publicado sim, no jornal. No Jornal da P foi publicado algumas ilustrações. Mas já faz algum tempo, não sei. Então, tudo faz tempo. E o senhor ganhava alguma coisa com essas, como o senhor falou, essa propaganda que o senhor fez para essa loja? Ganhava. Rendia alguma coisa financeiramente? Ganhava um pouco, né? Quer dizer, eles pediam naquela época, agora eu nem lembro quanto, mas ganhava um pouco. Eles falavam, você faço, ganhava um pouco. Mas nem lembro quanto. Eu nem fazia pelo dinheiro. Então, o mais importante era estar mostrando o seu trabalho. Isso já é um ganho muito grande, não é isso? Isso. Mas que bom. Então, e o senhor continua até hoje fazendo... Estou lidando até hoje com os desenhos. Mas falando ainda sobre o desmembramento, eu participei fazendo as campanhas, fazendo os desenhos, fazendo as ilustrações e acompanhando. Eu acreditava que Votorantim ia desenvolver muito com o desmembramento. Eu acreditava. E aconteceu? Aconteceu. Eu acreditava, mas um tio meu, que era o Juvenal de Campos, que era deputado na época, ele era o líder contra o desmembramento. E morava na minha casa. Eu me lembro desse fato. Ele morava junto, ele morava do lado, mas ele almoçava, jantava em casa, minha mãe que cuidava de tudo dele, ele era solteiro, então ele foi criado desde menino, com meu pai e minha mãe que criaram ele desde menino, então ele era como se fosse um irmão meu. E morava do lado de casa, mas ele vivia mais em casa. Tanto que a minha casa era um comitê político. Na minha casa passou gente ilustre, por causa do meu tio. Lá passou Franco Montoro, lá passou Quércia, lá passou Jânio, que iam atrás do meu tio, porque ele era deputado, e eles iam atrás de voto e tal, né? Meu tio tinha muito prestígio na época. Lá passou o Panunzio, Armando Panunzio, lá passou o Bertone Júnior, passou muita gente lá de fama política, passou por lá por causa do meu tio. E minha casa era um comitê político. Eu lembro que quando o Jânio veio, por exemplo, aquele tempo a escola usava um uniforme, né? A OSE era marrom. O senhor lembra disso? A OSE usava uniforme marrom. Sim, lembro. Cada escola tinha uma cor, tinha o símbolo e tal, cada escola. E usava aquele uniforme, coisa de escola mesmo, né? Com a gravatinha e tal. E o dia que o Jânio veio, como o Votorantim nessa época pertencia... O Jânio era governador na época.
E como a Votorantim pertencia para Sorocaba, ele veio em Sorocaba. E depois ele deu uma chegada em casa. Mas o meu tio preparou, né? Ele falou, o Jânio vem aí. O Jânio vem aí era o slogan dele, né? O Jânio vem aí. Aí ele avisou, todo mundo sabia, ele pôs no jornal, porque ele colocava tudo no jornal. Aí quando chegou o dia que o Jânio veio, mas a rua de casa ficou uma enormidade de gente. E aquelas... Estava em festa. Estava em festa. E ele comprou salgadinho, comprou refrigerante, bebida e tal, fez festa. E veio aquelas escolas, veio a OSE, veio a Aquiles na época, né? Liceu Dom Pedro II, a OSE, o Estadão, Getúlio Vargas, veio tudo aquelas escolas. Várias escolas vieram, tudo uniformizada, né? Vieram lá prestigiar o Jânio, porque ele era governador, né? E na minha casa, eu me lembro até que eles na época não tinham televisão, mas eu me lembro que veio a Rádio Cacique de Sorocaba e veio, aquele tempo era PRD7, a Rádio Clube, o nome era PRD7, e veio a PRD7 lá também. E eu lembro que eles até fizeram a ligação por telefone e tal, me lembro bem disso. Nossa, muito interessante saber um pouco mais da história de Votorantim. Nós vamos parar para um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho, voltamos já. Não saia daí. Com mais de 20 anos em funcionamento, o Departamento de Turismo da Pevo realiza diversas viagens e passeios ao longo do ano. Na programação de 2017, muitos lugares foram visitados pelos turistas da Pevo, sempre em clima de amizade e descontração. Para 2018, mais novidades estão sendo preparadas. Entre elas, um passeio para Caldas Novas, em Goiás. Não fique fora dessa. Saiba mais no Departamento de Turismo da Pevo. Há 4 anos, a Unidade de Saúde da Pevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Pevo, venha nos conhecer. Há mais de 10 anos, o Salão de Festas da Pevo é uma ótima opção para a realização de eventos como confraternizações, bailes, casamentos e reuniões em geral. Localizado no andar de cima da sede da associação, o salão acomoda 260 pessoas e conta com infraestrutura moderna, com sistema de som e iluminação, ar-condicionado, telão e pista de dança, além de camarim, cozinha e banheiros. O salão fica na Rua Antônio Fernandes, número 50. Faça sua festa com quem tem o melhor a oferecer. Consulte os nossos preços. Estamos de volta com o programa Na Pevo Com. O nosso convidado de hoje é o Wilson de Campos. Seu Wilson, o senhor tem algum sonho como desenhista? Com certeza o senhor deve ter. Conta para nós essa história. Bom, o sonho de desenhista, como eu disse, desde criança que eu gosto e que eu sonho. Eu sonho em fazer alguma coisa que está difícil. Olha, difícil, eu posso dizer que eu tive oportunidades, só que eu não aproveitei a oportunidade no momento exato. Por exemplo, quando o Maurício de Souza, ele repórter, ele era repórter policial da Folha de São Paulo. E ele trabalhava na Folha como repórter policial e tinha um moço que trabalhava, na época moço, né, que trabalhava com ele na Folha de São Paulo, e ele tinha família aqui em Votorantim. E ele namorava uma moça que era vizinha minha e era conhecida, colega minha. Ele namorava essa moça na época. E eu levava desenho para o irmão dessa moça ver, porque ele também pintava, também lidava com arte.
E eu levava sempre aqueles desenhos. E Pra eu tinha trocar uma nessa ideia com época, o quê? Tinha uns 9, 10 anos, ou menos. Eu levava desenho para esse irmão da moça, que era namorada do João Padilha, o nome dele. Até falavam João de Deus, porque ele era muito educado, muito bom, falavam João de Deus, o apelido dele, né? Então, eu levava. E esse João de Deus, que era o João Padilha, ele via meus desenhos, ele gostava de olhar. Aí um dia ele falou, posso levar esses desenhos para o Maurício ver? Maurício de Souza. Você já o conhecia? Não. Não? O Maurício não. Não, né? Ele falou, posso levar para o Maurício ver? Eu falei, pode. O Maurício estava no princípio. Ele estava começando a formar uma equipe. Estava no princípio. Não tinha nem fama nenhuma, não tinha nada. Ele estava começando. Ele só fazia vinheta no jornal da Folha. Aproveitava fazer umas vinhetas, deixavam ele fazer. Até mas aí a Mônica não existia eles. Não existia. Não existia. Não. Aí, então ele fazia aquelas vinhetas. E ele queria, me convidou. O Padilha mostrou os desenhos, ele mandou eu ir lá para entrar junto com ele lá, né? Para formar a equipe. E eu fiquei com medo de ir, porque ir embora para São Paulo, naquela época a gente tinha medo. Você não tinha confiança? Não ainda. tinha confiança, e depois a gente não saía de Votorantim, né? Aquela dificuldade e tal. Eu fiquei com medo, não fui, perdi a oportunidade. Passado um certo tempo, eu fui na CAVE, Centro Audiovisual Evangélico, em Campinas. E levei umas coisas que eu fiz lá, e o homem que cuidava disso, ele tinha até sotaque de americano, aquele jeitão de americano e tal. Aquilo tinha influência americana, tinha participação de americano. Aí ele viu alguma coisa que eu fiz, ele falou, pode ficar aqui, trabalhar aqui com nós. Fazer desenho, ilustrar as coisas aqui. Pode ficar assim. E nós vamos dar uma casa para você morar e tal. Mostrou a casa, era uma casa, na época, uma casona bonita. Eu falei, mas é que eu era solteiro. Eu falei, mas é que eu tenho minha mãe. Traga sua mãe para morar aqui, vem aqui com nós. Aí eu pensei, eu falei, minha casa não pago aluguel, não pago água, não pago luz. E tenho emprego quando eu não tinha nem 14 anos. Eu falei, quando eu fizer 14 anos, tenho emprego garantido. Não vou. A minha mãe, vá, filho, vá. Fala, não vou. Não vou abandonar Votorantim. Fiquei com medo, eu tinha medo. Aí não fui. Bom, depois quando eu trabalhava na fotogravura, tinha um japonês. E o japonês era amigão meu, muito amigo. E japonês, quando é amigo mesmo, né? E ele desenhava, ele fazia história em quadrinho e tal. Ele sempre falava comigo, não existia mangá aqui em Votorantim. Mangá é aquele gibi de japonês, né? Não existia em Votorantim. E eu lembro que eu ia junto com ele numa loja em Sorocaba, ele comprava as mangás. Era uma revista de história em quadrinho grande, tipo espessa, né? E ele comprava, e ele me mostrava, ele falava, Wilson, vamos fazer mangá? Eu falava, não quero. Eu não gostava do tal do mangá. Vamos fazer mangá, ninguém faz aqui, no Brasil não existe mangá, era para ele ser pioneiro disso aqui no Brasil. E ele, vamos fazer mangá, vamos fazer aqui no Brasil, não tem disso, vamos fazer. Ele me falava e eu não queria saber. E ele trabalhava comigo, né? Aí ele saiu daqui e foi embora para Lins. Aí ele veio aí e falou, Wilson, eu vim aqui para buscar você, para trabalhar comigo. Agora eu tenho uma editora, você vai trabalhar comigo. Puxa vida. Eu só tenho editora. Eu fiquei com medo, não fui. Então o senhor teve várias oportunidades. Pois é, e acabei perdendo. Aí quando eu tinha boa idade, né? Porque agora eu já estou com bastante idade e ainda estou lidando, mas é que nem disseram para mim, aqui em Votorantim você não vai conseguir nada com isso. Mas ainda o senhor não parou de sonhar. Não parei, mas não tenho patrocinador, não tenho. Agora acabou a oportunidade, eu perdi. O que o senhor tem já escrito, o que o senhor tem desenhado, hoje não consegue colocar no mercado? Se aparecer alguém que me ajude, porque... Hoje o senhor não vai perder a oportunidade mais, né?
Se aparecer alguém agora, né? Agora eu sou aposentado, tinha medo de perder emprego, perder casa. Certo. Agora casa é própria, emprego não preciso, porque eu já estou aposentado. Agora eu estou livre, né? Agora se aparecer, eu topo. Mas quem sabe? Nunca pode desistir. Pode ser. O sonho pode tornar-se realidade. Sabe que um moço que tinha um programa de televisão, e eu participava do programa até, ele fez uma entrevista uma vez comigo, e eu falei do desenho, que estava fazendo o desenho, eu mostrei os desenhos, e que estou fazendo o desenho desde que eu era criança, e eu falei aquilo que eu estou falando aqui agora. E um amigo meu, que é muito estudioso e muito bom para lidar com computador e para lidar e conhece bem inglês, ele passou alguma coisa em inglês e pôs acho que na internet, ele pôs na internet, né? Aí um dia ele levou eu na casa dele e falou, eu vou mostrar para você na internet, eu pus na internet, passou no Japão, em tudo quanto é país, passa isso aqui, viu? Ele falou, eu vou mostrar para você que tem alguns comentários. Aí tinha gente comentando sobre o desenho, em inglês, né? E ele lia os comentários. Aí tinha uma inglesa, não era nem inglesa ela, mas ela cantava na Inglaterra. Eu nem sei o nome da artista, ele conhecia, mas eu nem conheço. Aí ela escreveu, falou, eu admiro você, que tem, naquela época, acho que eu tinha, agora eu estou com 79, naquela época eu tinha 65 anos, 66 anos, por aí. Aí a moça falou, eu admiro você com essa idade, está entusiasmado para fazer esse trabalho. Eu admiro. E eu quero ver esse trabalho pronto. Só que ela não viu até hoje. Mas por que isso não aconteceu? Porque eu não terminei. Não fiz. Não conseguiu concluir o trabalho. Não terminei ainda. Mas eu quero ver se eu termino. Como eu digo para minha mulher, antes de morrer, eu tenho que fazer isso aí. Não, mas com certeza, tem que acreditar. Seu personagem, Sapo Louie, né? É isso Louie. mesmo, né? Já fez aparições de um programa de TV local. De que se tratava o programa? A TV local na época era TV Votorantim. Agora não tem mais, era o Canal 3 que existia aqui. Era nesse canal que a gente fazia o programa. TV Cidade, era TV Cidade. TV Cidade. TV Cidade. TV Votorantim é a do Wellington, né? Isso. É TV Cidade. Então, tinha um amigo meu, Jurandir Jura de Paula, ele gosta que fale Jura de Paula. Ele fazia o programa. E tinha um quadro que era eu que conversava com o Sapo, tinha o cenário e tal. E o assunto, a gente falava sobre um determinado assunto cultural, mas cheio de piadinha, brincando com o Sapo conversava e perguntava, e eu era, no caso, o professor Will, que ele que pôs esse nome, acho que por causa do seu Wilson, né? Ele pôs o nome de professor Will no personagem, e eu conversava com o Sapo Louie. Aí eu falava sobre um determinado assunto, falava sobre a música, falava sobre a bandeira, falava sobre pátria, falava sobre a festa junina de Votorantim, falava sobre assuntos, sobre futebol, sobre Copa do Mundo. Quer dizer, a gente falava, conversando com o Sapo, e o Sapo perguntando, mas sempre o Sapo dando umas tiradinhas, assim, umas piadinhas. Era meio lúdico o programa. Olá, galerinha! Olá, criançada! Olá, garotada! Aqui estamos! Eu, você, eu, nós. Eu sou o professor Will. E eu sou o Sapo Louie, cabuloso. Muito bem. Sobre o que nós vamos falar hoje? Fala qualquer coisa, cabuloso. Qualquer coisa. Falei e disse. Falou bem. Agora fale coisa que se aproveite. O que, por exemplo? É melhor ficar quieto. Em boca fechada não entra mosca. Aí eu discordo. Em minha boca, quanto mais mosca, melhor. É meu prato favorito. O quê? Comer mosquito? Que prato mais esquisito? Vamos falar sobre festa junina. Eu adoro festa, professor Will. Eu amo festa, professor Will. Sabe de uma coisa? Antigamente nem era festa junina. Era festa de São João. Nem era festa, professor? Era festa, sim. Era festa de São João.
essa festa popular, ela presta homenagem aos 3 santos. Dia 13, Santo Antônio, dia 24, São João, dia 29, São Pedro E São Brás. Não, esse está fora da festa. Esse não entra nessa festa. Na véspera de São João, acende-se uma grande fogueira. E queimou. Queimou por quê? É proibido fazer fogueira. Quem briga com fogo faz xixi na cama. Essa pode, é fogo santo, é fogo controlado. Além disso, não pode soltar balão. Ele é bonito, mas lá em cima, aqui embaixo, é feio. Pode provocar incêndios, tragédias, mortes. Você sabe que fogo é fogo, hein, professor? Isso você tem razão, Luiz. O professor Will também, brincando com o sapo, né? Eu fazia artesanato, ensinava artesanato, né? Porque eu também gosto disso, eu fazia bastante coisa ali. E tinha gente, e não era uma só, várias pessoas vinham e falavam, aquilo que você ensina eu faço, eu aprendi a fazer com você. Tinha gente que fazia questão de falar, eu aprendi. Quando eu ia na feira, em sábado, tinha bastante gente que me parava na feira, eu vi o seu programa, eu vi você na televisão. Quer dizer, sempre... O senhor tinha um feedback, né? Tinha. E eu lembro, não tinha telefone no programa, mas um dia... Eu não sei por que razão, o rapaz deu prêmio e pôs o programa no ar com telefone. Recebemos bastante telefonema. Nesse dia que eu senti que tinha bastante gente que assistia, mas a gente não sabe bem, porque não vê, né? Mas devia ter, sim, bastante pessoa que assistia o programa. Seu Wilson, você é membro também da Academia Votorantinense de Letras, Artes e Histórias. E é um dos diretores da PEVO. Como você se sente com quase 80 anos, quer dizer, vai chegar a 80 anos, se Deus quiser, com bastante saúde e disposição, como agora, espero, né? Nativa. Isso faz parte de pensar um pouco no futuro também, né? Então, na academia, porque eu gosto de arte, ali a gente se junta com as pessoas que gostam de arte, é um grupo que é bem intencionado com a arte, né? E na PEVO é para cooperar, para ajudar, para participar. E agora, domingo passado, foram os senhores na minha casa, senhores mesmo, me convidar para participar de um grupo teatral, porque eu gosto também de teatro, até fiz curso de teatro, né? Então, foram me convidar para participar de um grupo que eles estão formando, e eu acabei topando mais essa. Um grupo de teatro que é para se apresentar em creche, em orfanato, em asilo, em hospital. A ideia é essa. E ele já existe o grupo, mas só que agora eles estão organizando, e eles foram me convidar para participar. E eu topei. E o que o senhor pretende apresentar? Ou eles já trouxeram o que eles querem? Então, é porque eu escrevo historinha, eu escrevo as esquetes e tal. Aí eles vieram pedir para eu escrever e participar também. Porque eu fiz uma vez... Isso é voluntário, assim. É, voluntário. Eu fiz uma vez um tape, uma gravação, o nome é Um Barato, porque tem bastante piadinha, é bastante esquete. E olha que esse esquete tem na YouTube, bastante gente assistiu, isso eu sei que tem bastante gente, porque a gente vê ali, né? Bastante gente assistiu e comentam. Olha, por exemplo, eu vou no Maluxo, até hoje tem gente que repete as piadas que a gente conta no programa, no YouTube. Eles brincam comigo até hoje, faz tempo que eu fiz esse programa, e falam, quando que vem é Um Barato 2? Eles querem que faça outro. Essas coisas são gratificantes pelo seguinte, como professor, não é por querer me elogiar eu mesmo, mas eu era ativo, eu participava, eu fazia teatro, ultimamente eu dava aula só para criança, eu fazia teatro, a minha esposa fazia roupas para o teatro, eu fazia cenário, quer dizer, eu trabalhava para fazer os teatros, e olha, as crianças até hoje falam disso. Quando eu vejo crianças que hoje são moças, casadas, moços casados,
eles comentam até hoje sobre a época do teatro. Então isso é gratificante, porque o que a gente faz, eu fazia teatro na igreja também, tem gente que lembra, fala dos teatros que eu fazia naquela época. É até engraçado que eu tenho um senhor que, mas cada vez que ele me vê, ele lembra dos trechos de comédia que eu fazia. Até hoje, olha que faz 60 anos, acho que eu fazia esse teatro. Nossa, que beleza. Né? E até hoje tem trechos que ele não esquece. Então, e há pessoas que se lembram de mim e falam sempre, que sempre está se lembrando, né? Está lembrando dele. Então isso é gratificante, porque a gente está sendo lembrado. Isso é muito bom. Então, mais uma vez, vocês viram, conheceram um pouco mais da história do professor Wilson de Campos. Seu Wilson, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Foi uma conversa muito interessante para nós. Acredito que todos vocês gostaram. Suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer também por ter participado. É sempre interessante participar de televisão, para as pessoas conhecerem melhor o que a gente faz e para a gente ter contato através do meio de comunicação com as pessoas. Então eu me sinto honrado também de ser convidado e agradeço. Terminamos aqui mais um programa na PevoCom. Esperamos que todos vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Obrigado, senhores.